Bom, pessoal, essa daqui é uma TZ50, ela é uma articulada de patolamento, que é para distribuir o peso, dependendo do ambiente que vocês forem utilizar ele, não suporta tanto peso, então a gente distribui por metro quadrado aí o peso do equipamento. Painel solo, que é onde você faz o sistema de patolamento dele, e se precisar fazer alguma função aqui por esse painel, a gente consegue também estar efetuando, porém é um painel mais auxiliar. Se precisar resgatar alguém, passar alguma função no comando plataforma não estiver funcionando, a gente consegue fazer função aqui para resgatar a pessoa. Caso dê algum pane elétrico no equipamento, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz a função pelo comando de emergência, que é direto no bloco de válvulas. Chave seletora do equipamento. Então, para você fazer o sistema de patolamento dele, não dá para fazer pelo comando de cima, que é o comando plataforma. Só dá para fazer o patolamento do equipamento pelo comando de baixo, que aqui você já vê que acende os LED de patolamento. Então vamos lá. Antes de tudo, para você poder fazer qualquer função no equipamento, a gente tem as travas, né, que quando carrega o equipamento, que são essas travas aqui para fazer o transporte. Sempre que for fazer o transporte é bom colocar as travas nos braços, para os braços não movimentar e danificar o cilindro, alguma coisa assim, entortar alguma coisa do equipamento. Então a gente trava. Então assim que ele descarregar aí, já é bom tirar essa trava, que é as travas dos braços. Então se vocês for fazer função, tentar subir ela, não vai conseguir, porque ela vai segurar o braço para baixo. Ela tem uma trava no braço primário e tem outra trava ali, ó, tá vendo? No braço que a gente chama de braço secundário. Então, descarregou o equipamento, tirou as travas de segurança, aí colocou o equipamento onde vocês desejam executar a função. Esse daqui é o painel solo. Então vamos lá. O equipamento está no ponto de trabalho. Aí vocês vão fazer o que? O patolamento dele. Como é que faz esse patolamento? Jogou por comando solo, ela vai ter dois botões aqui, ó. Um botão com um círculo azul, outro botão com um círculo amarelo. Isso daqui significa o quê? Que conforme a função que você for fazer, você vai ter que acionar ou o amarelo, que normalmente é para descer ou recolher algum braço, que no caso é a lança, né? E o azul significa que é para você subir. Então, mesma coisa quando a gente for patolar o equipamento. Vamos descer a patola, amarelo, tá vendo aqui, ó, setinha para baixo, que a gente vai jogar as patolas para baixo. Então, selecionou, segurou, aqui é o botão que auto patola, então aqui você vai descer as 4 patolas de uma vez só. Então, amarelo, esse daqui vai descer as 4 patolas de uma vez só. Elas estando todas no chão, ele vai dar uma erguida no equipamento, então ele tem que estar totalmente suspenso pelas patolas. Então, desci a patola, desci todas as patolas, ela não vai se auto ajustar. Então ela tem que estar no ponto 0 de graus. Então, como que você sabe que o equipamento está totalmente nivelado? É bom, na hora que vocês forem regular, subir o capô. Ele tem aqui, ó, a trava, né, que é para manter ele erguido. Subiu o capô, aí aqui a gente tem o que? Dois sensores, que é os sensores de nível do equipamento, que é um nível bolha. Então a gente levanta o capô e vai ajustando as patolas para poder deixar o nível bolha no centro. Então ali, ó, se você chegar bem perto aqui, ó, do nível bolha, você vai ver que a bolha aqui, ó, tá bem no círculozinho do centro aí, que significa que o equipamento tá no nível que vocês podem erguer ele tranquilamente. Então como é que faz para ajustar? Desci todas as patolas, pum, ela ficou suspensa. Então, dependendo do terreno que você tiver, se estiver muito desnivelado, vocês vão ter que ajustar. Que nem aqui, ó. Aqui a gente está numa descida. Então, a gente precisa ajustar a patola individual. Para ajustar a patola individual, a gente seleciona o amarelo, que é descida. E aqui, ó, na onde está o LED aceso, que significa que todas as patolas estão no chão. Se tiver algum LED desse daqui apagado, ela não vai deixar fazer função. Então, tem que estar todos os LEDs verdes acesos. E ela é um botão também, então se você quiser fazer a patola da frente, do lado esquerdo, você vai colocar para baixar e apertar o botão individual. Então você consegue ajustar a patola individualmente aqui. Então ajustando as patolas individualmente e olhando o nível bolha, você consegue ajustar o equipamento para ele estar totalmente nivelado.
Terminou de executar a função, quer recolher as patolas, aí você pode apertar o botão azul, sempre manter pressionado enquanto estiver fazendo a função. Manteve pressionado, você ao alto nivela, serve para subir as 4 patolas de uma vez também. Mas se tiver alguma com alguma dificuldade para erguer no alto nivelamento, você consegue subir elas também pelo modo individual. Então, subiu todas as patolas, aí a gente consegue movimentar o equipamento novamente. Então, aqui é uma autoexplicação do nível de patolamento do equipamento. Função, a mesma coisa. Ela só vai fazer função quando ela estiver totalmente patolada. Então, ela está totalmente patolada, aí a gente consegue subir qualquer braço. Vai subir algum braço, vocês vão ver. Deixa eu abaixar o capô aqui, ó. Vai executar algum braço, ó, azul, amarelo, sempre assim, ó. Nos desenhos aqui, ó, é bem explicativo, então você consegue identificar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o posicionamento da seta tá no braço primário. Pode ver que ele tá até pintado de branco aqui, ó. Normalmente é o braço que você vai executar a função. Então, esse daqui, braço primário. Então, o que que significa? Se eu selecionar, segurei, se eu apertar o azul aqui, ó, eu vou subir o braço. Se eu selecionar o amarelo, eu vou fazer a descida do braço. Isso daqui vai servir para todas as funções. Sempre verifica no desenho que é autoexplicativo, que ele consegue te mostrar qual que é a função que você deseja fazer. Seleciona a função, azul sobe o que for de subir ou de descer e o amarelo desce. Caso for virar a mesa, a base do equipamento, você vai identificar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, setinha, pro lado direito, amarelo, pro lado esquerdo, o azul. Então não tem erro. Um ponto aqui. Sempre que for virar a base do equipamento, vocês obrigatoriamente tem que subir o braço secundário, que é aquele braço lá na ponta lá, ó, que ele está encaixado na base do equipamento. Por quê? Ele é uma trava também. Então, se você precisar virar a mesa do equipamento, então vamos lá, ó. Braço que a gente chama de secundário aqui, ó, tem que estar fora do encaixe. Então a gente seleciona ele, faz a elevação do braço, ó. Tá vendo ali, ó, o encaixe? Ó, saiu do encaixe ali, ó. Saiu do encaixe, aí a gente consegue estar fazendo o giro da mesa do equipamento, ó. Tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Vai recolher o equipamento, tem que casar ali, ó, a parte da trava, para você poder recolher o equipamento por completo. Então é bom deixar a mesa centralizada com o equipamento para você poder estar recolhendo. Então vamos lá, deixei centralizado aqui, aí o abaixo ele casa com a parte de trava do equipamento. Bom, a gente tem esse controle aqui. Esse controle aqui, ó, você consegue desencaixá-lo. E ele só vai funcionar também quando o equipamento tiver para o comando solo. Se você jogar para a plataforma, você não consegue utilizar esse controle. Para que serve esse controle aqui? Ele é um controle de translação do equipamento. Então o que ele vai fazer? É para você poder movimentar o equipamento quando ele não estiver totalmente patolado. Então, subir todas as patolas, o equipamento está no chão, tá tudo ok. O comando está para o comando solo, a gente consegue fazer função. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui, ó, para você poder andar, transladar em distâncias curtas com o equipamento. Se for uma distância muito longa, não pode andar com o equipamento, porque senão a gente danifica os motorzinhos de tração. Se for muito longa, a gente faz o quê? Ele tem um motorzinho aqui, ó, que gira junto com o pneu, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que a gente tem que fazer? Desacoplar ele do pneu. Aí o pneu fica livre. Em teoria, livre do motor. Mas ele tem também um freio de mão na parte de trás lá, ó. Vamos lá para vocês verem. Isso. Esse é o freio de mão do equipamento. Então, se você puxar ele para trás, você trava o freio, então a roda fica presa
Aí quando você solta ele, a roda fica livre. Então para você liberar totalmente o freio do equipamento, subir o freio de mão e desacoplar os motores de tração. Então um percurso longo, aí você vai ter que acoplar num veículo ou em algum ponto de transporte que você consegue engatar no carro ou alguma coisa assim, para poder estar movimentando em um percurso muito longo com o equipamento. Percurso pequeno, manobração de uns 150 metros aí até 200 metros dá para ir nos motores de tração do próprio equipamento. Então vamos lá, habilitou o joystick para frente, a gente joga os motorzinhos para fazer a translação para frente, para trás, mesma coisa. Para virar o equipamento, o próprio joystick, se você coloca para os lados, ele vai fazer essa rotação do equipamento. E como é que funciona? Ela vai travar um motor, dependendo a direção que você quer manobrar, ela vai travar um lado e girar o outro. Então você vai conseguir fazer alguma curva ou alguma manobra específica com o próprio controle do joystick. Então colocou para o lado, para frente, ela vai girar um e vai travar o outro. Então ela vai fazendo o proporcional, o diferencial, para você poder estar fazendo a manobra com o equipamento. Aqui, ó, você vai ver que temos 3 botãozinhos aqui, ó, que é os botãozinhos para quê? Se você for fazer um autonivelamento por aqui, também dá. Então o amarelo, você vai descer todas as patolas ou vai subir todas as patolas. Se precisar fazer ajuste individual, por aqui você não vai conseguir fazer. Então você vai ter que realmente vir pro comando de solo aqui para ajustar individualmente cada patola. Bom, agora a gente está do outro lado do equipamento aqui, ó. A gente vai levantar o capô. Ela tem a própria travinha aqui, ó, pra gente poder pressionar. Aqui fica o nível de óleo hidráulico, que normalmente tem que estar entre o mínimo e o máximo. Aqui tá ok, tá um pouquinho acima do mínimo aqui, tá dentro, tá ok com o nível adequado. Aqui a gente tem 2 baterias desse lado e 2 baterias do outro lado. Então elas funcionam como ligadas em série, somando 24 volts, que é a tensão que é utilizada no equipamento. Essas baterias são de chumbo ácido, então é necessário que seja verificada a água das baterias. Então a gente abre aqui, ó, as tampinhas e verifica se a água do equipamento tá no nível. O adequado é um dedo assim acima das placas, né? Para as placas não estar secas. Tem que olhar de todas. E para completar essa água aqui é água desmineralizada ou água destilada. Quando for completar, aqui, ó, em cada bateria são 3 vasos. Então se você colocar água aqui, ó, no primeiro ponto de colocar água, ela não vai encher os outros. Então você tem que encher os 3 vasos individuais e verificar se sempre as baterias não estão secas. Verificação diária, todo dia é bom verificar a água das baterias para a gente não ter problema, porque se secar as baterias vão danificar. Carregador do equipamento. Então sempre que for colocar para carregar é bom levantar esse capô aqui e verificar se o carregador vai acender. Aqui é a tomada do carregador. A gente coloca para carregar sempre no 220. Colocou para carregar, ela vai acender um LED azul e vai começar a piscar um LED verde aqui. Ela tem 2 estágios esse carregador aqui. Vai ter o primeiro estágio que vai piscar o primeiro LED verde, ele vai ficar fixo, não vai piscar, e vai começar a piscar o segundo. Quando todos os LEDs estiverem fixos sem piscar, aí o equipamento está totalmente carregado, ok? A gente tem uma chave de roda aqui também, ó. Caso precise efetuar a troca de algum dos pneus, a gente tem um pneu de step aqui, ó, para poder estar efetuando a troca. Bom, agora aqui a gente vai fazer Fizemos o patolamento, todas as patolas estão acesas, o equipamento está no nível. Agora a gente vai pro momento de trabalho com o equipamento pelo comando plataforma. Chave seletora do comando solo a gente joga para o centro, que está desligado, e a gente alimenta o comando plataforma, que é onde a gente vai agora fazer as funções. Bom, aqui a gente já está no cesto do equipamento, que é o comando plataforma.
227 quilos, que é 2 pessoas aí, mais uma caixa de ferramenta. Botão de emergência puxado. Aí agora a gente vai começar a função de trabalho do equipamento. A gente tem um potenciômetro aqui que é para a gente regular as velocidades das funções. Então, estando no tartaruga aqui, a função vai fazer uma velocidade mais lenta, né? E conforme a gente vai aumentando aqui até o coelho ou lebre aqui, a gente vai aumentando a velocidade. Eu vou deixar no máximo aqui da velocidade da função. Mesma coisa que foi explicado lá pelo comando solo, funciona no comando plataforma. Comando plataforma, você vai conseguir executar simplesmente a função dos braços, das articulações do equipamento, para poder estar chegando até o objetivo do seu trabalho. Então vamos lá, azul, setinha azul, normalmente em todas as funções que for de elevação vai subir, e o amarelo que for de elevação e descida vai descer. Então o amarelo desce, o azul sobe. Extensão da lança aqui, ó, que é o mais diferente aqui, o azul, setinha para fora, tá vendo? A gente estende a lança e o amarelo a gente recolhe a lança. O que mais vocês têm que se adequar à questão de amarelo e azul é a questão da rotação do equipamento, que é bem perigoso, que se você erra, às vezes você está próximo de algum lugar espelhado, alguma coisa assim, você vai bater e vai quebrar ou danificar o equipamento, alguma coisa assim. Então vamos lá. Olhando o adesivo aqui, ó, por cima, a gente tem a diferenciação pela seta, ó. Então aqui a gente consegue identificar que o amarelo tá para o nosso lado direito e o azul tá para o nosso lado esquerdo. Então aqui, ó, você olhando a seta e a coloração, você consegue identificar o lado que você vai querer virar, ou a mesa do equipamento ou o giro do cesto. Nesse equipamento em específico, ele não tem rotação no cesto. Então a gente vai ter só a rotação mesmo da mesa da base completa do equipamento. Então aqui eu vou subir o braço aqui para vocês verem como é que funciona. Então selecionei e vou subir o braço secundário, que é aquele braço que eu falo para vocês, se forem virar a mesa do equipamento, ele tem que estar fora da base. Então sempre tem que levantar ele caso for fazer o giro da mesa do equipamento. Então a gente vai, habilitei, e a gente vai subir, fazer a elevação. Tirei ele da base, aí agora aqui a gente consegue fazer a rotação da mesa do equipamento. Vou subir agora o braço que a gente chama de primário. E agora eu vou fazer a rotação da mesa, da base do equipamento. Então vamos lá. No caso aqui eu quero virar para o meu lado esquerdo. Então, olhei a seta azul. Então, selecionei a mesa do equipamento, seleciono o azul. A gente vai fazer a rotação do equipamento para o meu lado esquerdo. Vou voltar o equipamento para o centro. Tenho que virar para o meu lado direito, então amarelo. Mantendo os dois pressionados, tá? Então tem que, sempre que for fazer função, é a função pressionada que você está executando, mais a direção que você quer fazer. Então vamos lá. Deixei aqui mais ou menos no centro. Então se eu for recolher agora o braço secundário, eu preciso deixar ela no centro, porque aí ela tem que casar o braço lá para fazer aquele encaixe de trava. Fez o encaixe. Então vamos lá. Subir mais um pouco aqui para vocês verem. Extensão da lança. Vou jogar a lança para fora. Então no caso é o azul.
E essa parte é bem simples, é praticamente essa parte da função aí das funções do comando plataforma do equipamento. A gente tem ali embaixo do braço a luz de emergência do equipamento, fica na parte de baixo do braço primário. E na lateral aqui, ó, do controle plataforma é a buzina. Então, precisar buzinar alguma coisa, a gente fica na lateral do control box. Porta manual. Se caso tiver alguma dúvida de operação, alguma coisa assim, a gente tem o manual de operação do equipamento, que aqui tem todas as instruções, tudo que eu expliquei aqui, até um pouco mais, vai estar na parte do manual do operador aqui. Aí qualquer dúvida, tem o manual de operação do equipamento.